Hoje eu queria trazer uma palavra que nos lembre de como foi o ano de 2025. 2025 não foi fácil, mas também foi muito bom. Início de 2025 eu não fazia a menor ideia de onde Deus nos colocaria hoje. Eu não fazia a menor ideia. A nossa igreja não fazia a menor ideia que a gente poderia estar celebrando, cultuando ao Senhor num espaço como esse. A gente não conseguia imaginar isso. E é sempre bom a gente poder lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Semana da inauguração nossa da igreja, entre 8 e 13 de dezembro. Foi uma semana tensa. Foi ou não foi? Quem estava aí na semana da inauguração? Foi tenso ou não foi, gente? Foi tenso. Me rendeu inúmeras ilustrações para a mensagem. Foi há 2 semanas atrás nossa inauguração, no domingo seguinte teve ilustração da semana da inauguração, semana passada teve ilustração da inauguração e essa semana eu trago de novo. Era semana de inauguração, estava todo mundo tenso. Uns dando resposta atravessada para cá, outros dando resposta atravessada para lá, algumas pessoas ficando chateadas com algumas coisas que tinham acontecido. Estava pesado, estava difícil, a gente não crendo muito naquilo que Deus poderia fazer, de que a gente conseguiria inaugurar no dia 13. Eu me lembro que um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, sexta-feira, dia 12, pastor, esse cara estava aqui quase todo dia, pastor, que dia é a inauguração? Eu falei, esse cara está desconectado da realidade, ele está aqui todo dia, não sabe que inaugura dia 13, mas não era uma pergunta, era uma pergunta retórica. Eu que fui bobo, eu que fui burro e não entendi que era uma pergunta retórica. Eu falei, inaugura amanhã, ué. Aí ele, tu acha que vai dar tempo de inaugurar? Mas antes, na quarta-feira eu acho, ou na terça ou na quarta, não lembro, tem um irmão que sinceramente eu não sei porque que ele não é membro da nossa igreja, vive aqui, está sempre nos abençoando com tudo, o tempo todo. Eu não vou falar muito, senão eu vou entregar quem é, mas gente da família dele aqui, ajudou a gente pra caramba no início. Ele era de outro ministério, aí a gente ganha ele para Atitude, ele vai para Atitude da Ilha. Não entendi, tô brincando, lógico, tá tudo em casa, as ovelhas são do Senhor e ele não deixa de ser amigo por causa disso, nem irmão, continua sendo bênção pra gente, bênção. E como ele foi bênção pra gente na semana da inauguração. Ele veio aqui quando a gente veio ver o imóvel para alugar, quando não tinha nada disso, ele veio ver o imóvel. E aí ele veio na semana da inauguração. Aí ele olhou para mim, meu semblante lá embaixo. Aí, tá preocupado, né, pastor? Eu falei, tô. Tá achando que não vai dar tempo, né? Eu falei, tô também. Aí ele, olha quanta coisa Deus fez, hein? Olha quanta coisa tem pronta. Incrível, eu vim aqui há 1 mês atrás. Olha tudo isso que vocês fizeram. Que povo bom de trabalho. Deus é incrível, olha o que Deus tem feito no meio de vocês. Vocês estão fazendo em menos de 1 mês o que muitas igrejas demoram 3 anos para conseguir, vocês já conseguiram. Ah, pastor Bruno, é tempo de agradecer ao Senhor e de lembrar de tudo que Ele fez até aqui. Gente, que pancada que veio no meu coração. Naquele momento, virou uma chave na minha cabeça. Naquele momento mudou tudo, só internamente. Do lado de fora, estava tudo do mesmo jeito. Não tinha nada diferente. Nada ao redor mudou. As demandas continuavam. As brigas com prestadores de serviço para entregar as coisas no prazo continuavam, também não mudavam nada.
as pendências que tinham para resolver não mudavam, a dificuldade financeira para poder honrar com os compromissos também não mudaram, tudo continuou do mesmo jeito, a obra era a mesma, os desafios continuavam os mesmos, mas algo mudou dentro de nós. Naquele momento o peso começou a sair dos ombros, o peso sai dos ombros, a ansiedade perde a força, o coração aos poucos vai voltando para o lugar. A partir desse momento eu parei de responder as demandas do jeito que eu respondia. Quando alguém trazia alguma preocupação de que não ia dar tempo, eu respondia: vai dar tempo, vai dar tempo, olha quanta coisa Deus já fez. Aquele irmão que me perguntou: pastor, tu acha que vai dar tempo? Depois dessa conversa com o irmão, eu falei: vai dar tempo, olha quanta coisa Deus já fez. Falta o quê? 13 horas para inaugurar? Ih, dá para fazer muita coisa. Gente, quem estava aqui na inauguração? Muita gente. 7 horas da noite, horário de culto, tinha um andaime ali no meio, não tinha? Vocês lembram? Tinha um andaime ali no meio. Chegava uma hora que eu sentava e falava: Deus, o que eu faço agora? Eu já não sei mais o que fazer, é tanta coisa que tem para fazer, o que eu priorizo para fazer? Tinha andaime pendurado 7 horas da noite. A inauguração foi linda, foi do jeito que tinha que ser, foi do jeito que Deus quis que fosse, foi uma bênção. Nós celebramos ao Senhor, nós glorificamos o nome de Deus, porque, irmãos, às vezes tudo que a alma precisa não é de mais força, tudo que a alma precisa não é de mais cobranças, o que a alma precisa não são de mais metas, de mais coisas para fazer. A alma precisa de memória, porque quando a alma se lembra, o coração volta para o lugar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando a alma se lembra, é exatamente isso que fala o Salmo 103. Davi, no Salmo 103, fala um pouco a respeito disso. Salmo 103 diz assim a palavra do Senhor: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. É Ele quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. É Ele quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal, não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com que aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem, a sua justiça para com filhos dos seus filhos, para com os que o guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Aleluia. Obrigado, Deus, essa é a tua palavra. Que a nossa alma bendiga ao Senhor por todos os seus feitos poderosos na nossa vida. Que a gente se lembre, Deus,
do que o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre no coração da Tua igreja, nos nossos corações, ó Pai, essa noite. Prepara-nos para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, flui nesse lugar e traz à memória aquilo que pode nos trazer esperança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Davi, ele não começa esse salmo falando de Deus, diferente de outros salmos. Nesse ele não começa falando de Deus. Nesse especificamente ele começa falando consigo mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso aqui não é emoção espontânea, é decisão espiritual. Davi está cansado? Talvez. Ele está pressionado? Provavelmente, mas ele fez algo que muda a perspectiva. Ele chama a própria alma para lembrar, porque a alma, quando está cansada, ela se esquece. A alma cansada se esquece do cuidado, a alma cansada se esquece da provisão, a alma cansada se esquece do livramento, a alma cansada, ela se esquece da fidelidade, e quando a alma esquece, o coração ele sai do lugar. A gente começa a viver no modo sobrevivência, a gratidão diminui, a alegria encolhe, a esperança enfraquece. Por isso Davi diz: não te esqueças, ó minha alma. Não te esqueças, não é porque Deus falhou, é porque a alma é frágil. A alma é frágil. Esse salmo, ele não é um grito de guerra, é um abraço na própria alma. É Davi: ei alma, para! Ei alma, se lembra! Ei alma, respira alma. Para, respira, se lembra. É Davi dizendo para a própria alma dele: lembra alma, lembra daquele que perdoa, alma, lembra de quem cura, alma, lembra de quem sustenta, lembra de quem não desistiu de você, ó alma, se lembra da sua família que Deus trouxe de volta para os caminhos do Senhor. Ei, alma, se lembra do filho que ele tirou das drogas e trouxe de volta aos caminhos do Evangelho. Ei, alma, se lembra do casamento que foi restaurado, e aqueles que estavam separados um dia e não queriam mais saber um do outro, hoje sentam lado a lado num banco de igreja para ouvir a palavra de Deus e glorificar o nome dele. Ei alma, lembra daquele Deus que tem feito na sua vida, alma, lembra. Amém. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. E nesse último culto do ano, eu creio que Deus nos trouxe aqui para isso. Não para pesar, não para confrontar, nem para cobrar, mas para lembrar. Lembrar de quem Ele é, lembrar do que Ele fez, lembrar de como Ele cuidou de nós até aqui, porque quando a alma se lembra, o coração volta para o lugar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez você tenha chegado aqui sobrecarregado, talvez um ano tenha sido um ano muito pesado para você, talvez você tenha sobrevivido, mais do que celebrado, mais do que se alegrado, mas hoje Deus está chamando a sua alma para lembrar. E ao longo desse salmo nós vamos aprender algo simples e profundo. Quando a alma se lembra, a gratidão desperta. Quando a alma se lembra, Deus volta ao centro. Quando a alma se lembra, o peso diminui. Quando a alma se lembra, o louvor transborda. Que o Senhor nos conduza nessa lembrança, e que enquanto a alma se lembra, o nosso coração volte exatamente para onde ele nunca deveria ter saído. Porque em primeiro lugar, quando a alma se lembra, a gratidão desperta. Quando a alma se lembra, a gratidão desperta. Davi, ele começa esse salmo de um jeito curioso. Ele não fala com Deus, ele fala com a própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Isso nos ensina algo fundamental. A gratidão não é um sentimento automático, precisa ser desenvolvido.
Eu preciso trabalhar aquilo diariamente. Não vai vir do nada e vai acontecer. A gratidão, ela é uma escolha consciente. A alma, quando está cansada, ela não lembra sozinho. Ela precisa ser acordada, ela precisa ser chamada, ela precisa ser conduzida. Isso não é só espiritual, isso é humano. Conta-se que durante a guerra da Coreia, os militares, eles observaram que os prisioneiros de guerra, que por algum trauma da guerra, de repente acabou perdendo a sua memória, aqueles que não lembravam de absolutamente mais nada da sua vida, apesar de aparentarem fisicamente mais fortes, eles morriam mais rápido. Em contrapartida, aqueles que mantinham viva a lembrança, aqueles que lembravam nomes, aqueles que lembravam datas, aqueles que lembravam perfumes, aqueles que se lembravam da sua família, eles mantinham vivo alguma coisa dentro deles, e mesmo aparentando serem mais frágeis, eles viviam por mais tempo do que os prisioneiros que não tinham memória de nada. A memória não mudava o exterior, ela não mudava aquilo que estava ao redor, mas algo dentro deles mudava. A lembrança não os libertava fisicamente, mas os mantinha vivos por dentro. A memória não mudou a prisão deles, a prisão continuava lá, eles continuavam sendo prisioneiros de guerra, mas mudou a forma como eles permaneciam vivos dentro daquela prisão. Por isso Davi não diz, minha alma está grata. Ele diz, bendize, ó minha alma. É uma ordem interna, é disciplina espiritual. Tem dias que o coração acorda grato, tem dias que a gente se levanta, a gente se senta na nossa cama antes de levantar e fala, Deus, obrigado, porque hoje eu abri os meus olhos, obrigado porque eu posso me levantar, obrigado porque eu tenho saúde e eu posso trabalhar. Eu sento à mesa com a minha família para poder tomar um café da manhã junto com ela, eu agradeço, obrigado Deus, porque eu tenho uma família, obrigado porque eu tenho a oportunidade de comer um pãozinho com manteiga quentinho e um café com leite, junto com meus filhos e junto com a minha esposa. Muito obrigado, Senhor. Tem dia que o nosso coração está grato e a gente se enche de alegria e começa a agradecer ao Senhor, mas tem dias que a gente acorda sem querer acordar. Acorda e pensa, meu Deus, por que eu acordei? A gente às vezes fala como Jó, maldito seja o dia que eu nasci, eu não deveria nem ter acordado. Tem dias que a gente acorda desse jeito também, sem querer agradecer. Tem dias que a alma acorda pesada, silenciosa, sem brilho, e nesses dias a gente não escolhe lembrar. A ingratidão não vem como pecado escandaloso, a ingratidão vem como esquecimento daquilo que Deus fez nas nossas vidas. A gente se esquece do que Deus fez, a gente esquece de tudo que Ele já nos livrou, a gente se esquece do quanto que nós já caminhamos juntos, e quando a alma esquece, o coração sai do lugar. É por isso que a Bíblia insiste tanto na memória, não porque Deus muda, mas porque nós mudamos. Jeremias entendeu isso no meio do caos, no meio da dor, no meio da perda, no meio da destruição. Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão, de tanto que ele sofria, de tanto que ele chorava, se lamentava, se lamuriava, mas continuava fiel a Deus, falando as profecias que Deus mandava ele falar, mesmo sendo castigado pelos reis que não gostavam da profecia que ele fazia. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Jeremias faz um ato de resistência espiritual. Ele não tinha nada de bom para se lembrar, mas ele falava, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele não estava vivendo nada que levasse esperança para a vida dele, mas ele queria trazer à memória aquilo que pudesse dar esperança para a sua vida, para a sua alma. Ele não disse, me veio à memória agora aqui algo que me deu esperança. Ele não disse isso. Ele disse, eu quero trazer, eu quero me lembrar, eu quero puxar da minha memória aquilo que Deus fez na minha vida e que me traz esperança. É escolha
Trazer à memória o que traz esperança, o que pode dar esperança, é escolha, é decisão, é intencional. A esperança, ela não caiu do céu naquele dia para Jeremias. A esperança nasceu na memória que foi resgatada. A gratidão, ela funciona do mesmo jeito. Quando a alma se lembra, a gratidão desperta. Não porque está tudo resolvido, não porque está tudo tranquilo, não porque não tem mais problemas, mas porque a memória reposiciona o coração. Davi continua e diz: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, nenhum, nem dos grandes milagres, nem dos pequenos cuidados, nem das provisões silenciosas e nem os livramentos que nem viu. Às vezes livramentos que nem você sabe que teve, porque já que você foi livrado, você nem sabe que se livrou daquilo, porque Deus te livrou e você nem sabia. Aquele pneu que furou e te atrasou, você nem sabia que aquele dia de repente você ia passar num lugar que está tendo tiroteio, uma bala perdida ia pegar em você, e Deus te livrou, furando teu pneu, e você espraguejou a vida, porque aquele pneu atrasou a sua vida, mas era Deus te livrando e você nem sabe. Você nem sabe que Deus te livrou naquele dia. Aquele dia que tu foi tomar um café, derramou o café com leite todo na tua cama. Estou falando de café com leite, né? Eu nem bebo café com leite, eu não sei porque eu estou falando de café com leite. A alma cansada, ela tem um vício perigoso. A alma cansada, ela só enxerga o que falta, ela só olha para aquilo que ainda não aconteceu, ela só olha para aquilo que ainda não chegou, ela só olha para aquilo que ainda não está pronto, e isso vai roubando a alegria aos poucos, vai secando a gratidão devagar, vai empurrando o coração para fora de onde ele deveria estar. Por isso que hoje, antes de qualquer coisa, Deus está nos convidando a lembrar de portas que se abriram, lembrar de forças que apareceram quando achávamos que não tinham mais forças para nada, lembrar de livramentos que às vezes a gente só entendeu depois de muito tempo, lembrar de dias difíceis que não nos destruíram. Estamos de pé, apesar de tudo. Você está aqui hoje glorificando o nome do Senhor, num culto de celebração a Ele. Apesar de tudo que aconteceu, você está aqui, você está vivo. Bate um coração no teu peito, seu pulmão se enche de ar, você está de pé. Seja grato. Glória a Deus, o Senhor nos sustenta. Quando a alma se lembra, a gratidão desperta. E quando a gratidão desperta, o coração começa a voltar para o lugar certo. Talvez você diga: mas esse ano foi pesado. Foi mesmo. Talvez você diga: mas teve dor. Teve. Mas nem tudo saiu como eu sonhei. Para mim também. E na verdade saiu até além do que eu sonhei. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque não foi do meu jeito. Glória a Deus que não foi do nosso jeito. Louvado seja o Senhor, porque Ele não faz tudo o que a gente quer, e é do jeito dele que as coisas acontecem. Glória a Deus. Glorifique a Ele, em nome de Jesus. Você está aqui. Você está aqui, apesar de tudo. Você está aqui, respirando, de pé, sustentado. Isso não é acaso, é a graça de Deus sobre a sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Amém, amém, glória a Deus. Hoje Deus não está te pedindo para fingir uma alegria que você não tem. Entenda, o que Ele está te convidando é a lembrar do que Deus tem feito na sua vida, lembrar que Ele esteve presente, lembrar que Ele não te abandonou, lembrar que mesmo no silêncio Ele continuou cuidando, porque quando a alma se lembra, a gratidão desperta, e quando a gratidão desperta, o coração volta para o lugar, e isso prepara a gente para o próximo passo dessa mensagem, porque quando a alma se lembra, não só a gratidão desperta, mas algo ainda mais profundo acontece. Deus volta ao centro. É sobre isso que a gente vai falar agora. Em segundo lugar, que esse salmo nos ensina é que quando a alma se lembra, Deus volta ao centro. Depois de chamar a alma para lembrar, Davi faz algo essencial. Ele muda o foco.
ele sai daquilo que Deus fez e ele aponta para quem Deus é. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, longânimo, grande em amor, leal. Isso aqui é teologia cantada. Isso aqui não é emoção solta de quem está escrevendo um louvor, um salmo, não. Isso aqui é confissão. Davi sabe que a gratidão não se sustenta apenas na lembrança dos benefícios. A gratidão precisa repousar no caráter de Deus, porque os benefícios mudam, as circunstâncias variam, dias bons passam, dias ruins chegam. Deus não muda. Quando a alma se lembra de quem Deus é, Deus volta para o centro da nossa vida, e isso reorganiza tudo, porque quando Deus sai do centro, outras coisas começam a ocupar esse lugar. O problema cresce, a preocupação manda, o medo governa, a ansiedade assume o trono da nossa vida, e sem perceber, a gente começa a girar em torno do que nos ameaça e não daquilo que nos sustenta. A nossa vida precisa girar em torno de Deus e não das circunstâncias da nossa vida. É por isso que Davi faz questão de lembrar: misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Essas palavras não são só poesia bonita, essas palavras são âncoras. Elas não nasceram com Davi séculos antes. Deus já tinha se apresentado assim. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor não mostra um espetáculo para Moisés ver, ele revela o seu caráter. O Senhor, está em Êxodo 34, o Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. É o mesmo Deus, é a mesma descrição, é a mesma essência. O Deus que sustentou Israel no deserto, o Deus que sustentou Davi na sua angústia, é o Deus que tem sustentado a nossa caminhada até aqui, e isso é fundamental para a nossa alma. Preste atenção, porque quando a gente esquece quem Deus é, a gente começa a medir Deus pelas circunstâncias. Mas quando a alma se lembra, a gente passa a medir as circunstâncias por quem Deus é. Isso muda o centro. Isso muda a nossa forma de pensar a respeito de Deus e a respeito da nossa própria vida. Eu vou repetir: quando a gente esquece quem Deus é, a gente começa a medir Deus pelas circunstâncias. A bênção que eu queria não veio. Deus é ruim. Deus me curou. Eu orei, aquela doença, Deus curou completamente. Deus é bom. Eu fiquei desempregado, Deus se esqueceu de mim. Eu ganhei uma promoção no meu trabalho, a minha empresa prosperou, Deus está comigo. A gente vai mudando quem Deus é de acordo com as circunstâncias, mas quando a alma se lembra, a gente passa a medir as circunstâncias por quem Deus é. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, como diz a canção, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele continua sendo Deus, porque eu não meço Deus pelas circunstâncias, eu meço a circunstância pelo tamanho do meu Deus. Ele é um gigante, a gente não consegue derrotá-lo. Era o que o exército de Saul dizia. Davi olhou e falou: é um gigante, não tem como errar daqui. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Não tem como errar. Ele não conhece o tamanho do meu Deus. Quando a alma se lembra, a gente mede as circunstâncias pelo tamanho do nosso Deus e não o contrário. Amém ou não amém? Deus, Ele é bom, não porque o ano foi fácil. Deus é bom porque Ele é bom. E ponto.
Deus, ele não é fiel porque deu tudo certo. Deus é fiel porque a fidelidade faz parte do seu nome. Deus é fiel porque a fidelidade é um dos atributos de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do céu. Mas aquele que for infiel, eu continuo sendo fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não nega a sua própria essência. Ele é fiel porque ele é fiel, e ponto final. Deus, ele não é misericordioso quando nós merecemos. Ele é misericordioso porque essa é a sua natureza. Misericórdia é o que ele é. E quando essa verdade volta para o centro, o coração ele começa a se alinhar de novo. Talvez hoje você esteja lutando com pensamentos do tipo: será que ainda Deus está comigo? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus não se cansou de mim? Esse texto responde tudo isso sem levantar a voz. Ele diz: Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é cheio de amor leal. Ei, não é o seu desempenho que mantém Deus por perto, não é a sua performance que mantém Deus por perto, que mantém Deus perto, é o seu caráter. O caráter de Deus faz ele querer ficar perto de você, apesar de quem nós somos. Aleluia! É o caráter de Deus, é a essência de Deus que faz ele ficar perto. Quando a alma se lembra de quem Deus é, a alma para de querer controlar tudo. Ela entende que o centro não precisa ser ocupado pelo medo. Não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Não somos mais ocupados pela culpa ou pela ansiedade. O centro já tem dono. Jesus Cristo de Nazaré é o que está no centro da minha vida, e não essa ansiedade que tenta me dominar. Quando Deus volta para o centro, o coração volta para o lugar. Isso não é só linguagem bíblica, isso é estrutura da alma humana. Viktor Frankl, como é a pronúncia dele? Escreveu Sociedade Líquida, filósofo, teólogo. É essa mesmo, Viktor Frankl? Quem sabe? Alguém sabe a pronúncia? Então, estamos tudo no mesmo patamar. Estamos todo mundo nivelado por baixo aqui. Eu acho que é Viktor Frankl a pronúncia, psiquiatra judeu. Viktor Frankl foi sobrevivente de campos de concentração nazista. Ele escreveu algo marcante depois da guerra. Ele observou que não eram os mais fortes fisicamente lá nos campos de concentração que sobreviviam, mas aqueles que conseguiam manter um sentimento maior do que o sofrimento como centro de suas vidas. O Frankl, ele dizia que quando o sofrimento se tornava o centro absoluto da vida, a pessoa desmoronava, ela minguava e rápido ela morria. Quando algo maior ocupava o centro, a gente entende esse algo maior como Deus, obviamente, mas pode ser qualquer outra coisa, tipo o sentido, um propósito, uma esperança, qualquer coisa que fosse maior do que o sofrimento no centro da vida daquela pessoa. O sofrimento, ele não desaparecia, mas ele perdia o trono. O sofrimento parava de controlar a vida daquela pessoa. O sofrimento não acabou quando Deus saiu do centro, mas quando Deus volta ao centro, o sofrimento ele perde o lugar de comando. Talvez esse ano tenha bagunçado algumas coisas dentro de você. Talvez o centro tenha sido ocupado por preocupações demais, por cobrança demais, por medo demais, mas hoje Deus está gentilmente reposicionando as coisas, não com bronca, mas com lembrança. Lembrança de quem Ele é, lembrança que Ele continua sendo o mesmo. E quando a alma se lembra, Deus volta ao centro. E quando Deus volta ao centro, o coração encontra o seu lugar de novo. Mas ainda tem mais, porque quando a alma se lembra, não só a gratidão desperta, não só Deus volta ao centro, algo começa a acontecer dentro de nós. O peso começa a diminuir. O terceiro ponto dessa mensagem é esse: quando a alma se lembra, o peso diminui. Quando a alma se lembra, o peso diminui. Depois de lembrar, depois de recolocar Deus no centro, algo começa a acontecer dentro de nós. Não é barulho, não é euforia, é alívio. Um peso sai dos teus ombros, ele começa a diminuir. Davi diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele sabe que nós somos, do que nós fomos formados. Ele diz: lembra-se de que somos pó. Esse texto ele é profundamente pastoral. Davi, quando ele está
falando isso aqui, ele não está falando com heróis da fé, ele está falando de gente cansada, ele está falando com gente cansada. Ele não descreve um Deus exigente, impaciente, decepcionado. Ele descreve um pai que se compadece, um pai que conhece, um pai que lembra. E isso muda tudo, porque boa parte do peso que nós carregamos não vem das circunstâncias, vem da ideia que fazemos de Deus, uma ideia errada que fazemos de Deus. A gente acha que Deus exige mais do que podemos dar, que Ele cobra forças que nós não temos, que Ele se decepciona com a nossa fragilidade. Mas Davi diz o contrário. Deus se lembra de que somos pó. Pó fala de limite, pó fala de fraqueza, pó fala de dependência, e Deus não se assusta com isso. Ele não nos sustenta apesar da nossa fragilidade. Ele nos sustenta levando em conta a nossa fragilidade. Não é uma possibilidade a gente ser pó, não é uma possibilidade a nossa fragilidade, ela é uma certeza, e ainda assim o Senhor nos sustenta. Ele leva a nossa fragilidade em conta. Quando a alma se lembra disso, o peso diminui, porque a gente para de tentar provar algo para Deus, para de carregar culpas desnecessárias, para de viver como se estivesse sempre devendo alguma coisa para Deus e para qualquer outra coisa. Jesus ecoa exatamente esse mesmo cuidado quando fala aos discípulos. Ele diz: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês as alimenta. Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bonito como o Senhor veste os lírios do campo. Jesus, ele não está aqui fazendo uma poesia romântica, ele está ensinando a teologia do cuidado. Ei, se o Pai cuida das aves, se o Pai veste os lírios, quanto mais cuidará de vocês. Ele está olhando a sua fragilidade, Ele sabe da sua incapacidade. Para de querer resolver as coisas do seu jeito, Ele cuida de você. Jesus, ele toca aqui num ponto muito sensível, que é a ansiedade. Quanta gente atormentada por conta da ansiedade. A gente precisa entender aqui a ansiedade de forma bíblica. Existe uma ansiedade que é uma patologia clínica e precisa-se ir ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, tomar remédio e tratar dessa ansiedade. Mas quando a Bíblia fala de ansiedade, ela está falando de um outro tipo de ansiedade. Ansiedade como um peso acumulado na alma, vivendo no futuro sem graça para poder sustentar tudo isso. É carregar o amanhã com as forças de hoje. Resumindo, a ansiedade é um antônimo de fé, porque se eu tenho fé de que o Senhor cuida de mim muito melhor do que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não tem lugar para ansiedade. A fé acaba com todo tipo de ansiedade. É por isso que Jesus pergunta: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Muito parecido com o que Deus disse para Jó. Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. Os amigos chegam para Jó e começam a acusar Jó. Jó, para com isso, cara. Se tu está sofrendo do jeito que tu está sofrendo, tu era rico, tu era poderoso, tu tinha uma família bonita, você era próspero, está sofrendo desse jeito, é claro que é porque você está em pecado, Jó. E Jó se revolta com aquilo. Jó se revolta com a resposta dos amigos, ele não aceita aquela resposta. E aí o que Jó faz? Ele resolve desafiar Deus. Que o próprio Deus venha aqui e me diga onde foi que eu errei. O mais legal da história é que Deus aceita o desafio. Deus vem e fala com Jó: ah, Jó, tu quer que eu te fale onde que você errou? Mas primeiro, me conta, onde que tu estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Onde é que você estava quando eu criei a ursa maior e todos os planetas? Você estava onde, Jó? Você não sabe de nada, Jó. Quem sabe de você sou eu, Jó. Eu sei muito mais de você do que você sabe de você mesmo, Jó. Se coloca no teu lugar, Jó. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja,
consegue acrescentar um côvado da sua vida? Quem? Ninguém. É a resposta óbvia. Ninguém, só Deus. A ansiedade não resolve, ela só pesa. Deus sabe do que somos feitos. Ele sabe que somos pó. E é exatamente por isso que Ele cuida. Quando a alma se lembra disso, algo cai dos ombros. A gente respira melhor. Sabe aquela respiração de ansiedade que você acha que vai morrer, e você vai para o hospital, você acha que está infartando, e chega lá, era ansiedade. Quando a alma se lembra, a gente respira, o peso cai dos ombros. Quando a alma se lembra do que Deus tem feito nas nossas vidas, a gente desacelera por dentro. A gente se lembra que a gente não é uma máquina para ficar dando resultado de produção o tempo todo. Talvez esse ano tenha sido pesado para você. Talvez tenha sido pesado não pelas circunstâncias externas apenas, mas pelas cobranças internas. Você se exigiu demais. Você cobrou demais de você mesmo. Sabe, você se comparou demais. Você se culpou demais. Hoje Deus está dizendo: ei, eu sei do que você é feito. Fui eu que te fiz. Tu é pó. Tu é feito de pó. Tu é frágil. Você é fraco. E eu te sustento contando com isso. Contando com a sua fragilidade. Contando com a sua fraqueza. Mesmo sabendo de que nós somos feitos, Deus permaneceu te sustentando, te cuidando. Isso não nos torna relaxados, isso nos torna descansados, porque às vezes a gente fala descansa no Senhor, as pessoas às vezes entendem que descansar no Senhor é meio que largar para lá. Não, deixa para lá, não, vou descansar no Senhor. Isso é relaxar, isso é ser relaxado, isso é ser relapso. O cara está desempregado, o cara chega com uma proposta de emprego, fala: não, estou esperando em Deus, no momento certo. Não ri não, que é sério. Eu estou esperando em Deus. Isso não é descansar no Senhor, isso é relaxar, isso é ser relaxado, isso é ser relapso. Presta atenção, descansar. Tem como descansar se tu não estiver cansado? Só descansa no Senhor quem já está cansado de tentar resolver tudo com a força do próprio braço. Quem já fez de tudo para fazer dar certo, mas tudo que você faz não dá certo. É aí que você descansa no Senhor. Quando as forças já foram embora, quando humanamente já não tem mais o que fazer, esse é o momento de descansar no Senhor. Descansados para confiar, descansados para obedecer, descansados para continuar, porque quando o peso diminui, a caminhada fica mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o coração agora, ele está no lugar certo. Talvez você entrou aqui hoje carregando fardos que Deus nunca colocou sobre você. Larga! Deixa cair dos seus ombros. Esse peso não é seu. Carregando expectativas irreais, culpas antigas, medos repetidos. Mas quando a alma se lembra de quem Deus é e de como Ele cuida, o peso cai no chão. E esse descanso não é o fim do caminho, ele é preparação. Porque quando a alma se lembra, a gratidão desperta, Deus volta ao centro e o peso diminui. Algo inevitável começa a acontecer. O louvor transborda. É sobre isso que a gente vai falar agora. Em quarto lugar, quando a alma se lembra, o louvor transborda. Depois de tudo que Davi disse, depois de despertar a gratidão, depois de recolocar Deus no centro, depois de aliviar o peso da alma, o salmo poderia acabar ali, em total silêncio, para fazer a gente refletir. Mas ele não termina, ele continua, e ele conclui com um convite, uma convocação,
um movimento. O salmo ele termina em movimento. Davi ele percebe que a alma que não se lembra não consegue mais ficar contido. O louvor ele deixa de ser interno e ele começa a transbordar. Ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares e domínios. Repara como o movimento ele cresce, ele começa na alma, ele passa pelos anjos, ele alcança os exércitos e ele termina envolvendo toda a criação. Isso nos ensina algo profundo. Louvor não é performance, louvor é consequência. Quando a alma se lembra, o louvor ele deixa de ser forçado, ele simplesmente acontece. Eu não preciso de pose, eu não preciso de luzes, eu não preciso de status, eu não preciso de microfone, eu não preciso de nada, eu só preciso estar com o meu coração no lugar certo, porque quando a alma se lembra, o louvor ele transborda. Davi, ele não está pedindo para fingir alegria, ele está descrevendo o efeito natural da memória espiritual. A alma que lembra do perdão, ela não consegue ficar muda. A alma que lembra do cuidado não consegue ficar indiferente. A alma que lembra da fidelidade não consegue permanecer fechada. O louvor ele transborda, porque o coração está no lugar certo. O coração voltou para o lugar. E aqui é importante dizer algo: louvor não é barulho vazio. Louvor é um alinhamento interior que se manifesta para fora. É por isso que o louvor bíblico ele não é tímido, mas também não é artificial. O louvor bíblico é resposta. Quando Davi chama anjos e criação para louvar, ele está dizendo: o que Deus fez é grande demais para caber só dentro de mim. É isso, e é por isso que a Bíblia nunca trata a celebração como falta de reverência. Pelo contrário, celebrar é reconhecer. O céu entende muito bem isso. Em Apocalipse, João tem uma visão. Ele escuta uma multidão dizendo: bênção, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, forças sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém e amém. Perceba que o céu não é silencioso, o céu é cheio de louvor consciente. Ali ninguém louva por empolgação, louvam porque vem claramente quem Deus é e o que Ele faz. O que nós fazemos aqui quando louvamos é ensaio, é antecipação, é eco do céu aqui na terra. Por isso o louvor que nasce da memória, ele é tão poderoso. Ele não depende do cenário, ele depende da convicção. Talvez o seu ano não tenha sido perfeito, o meu não foi perfeito. Ganhei uns 20 quilos aqui na Atitude Ramos. Ano que vem tem que mudar esse negócio. Ele não depende de cenário, ele depende de convicção. Talvez ainda haja coisas inacabadas a serem resolvidas, que ficou para o ano que vem, e está tudo bem. Aquilo que você prometeu no início do ano passado não aconteceu, está tudo tranquilo. Talvez existam desafios pela frente, mas quando a alma se lembra, o louvor não espera o cenário ideal, ele acontece no meio do caminho. Porque louvar não é dizer que está tudo resolvido, é dizer que Deus continua sendo digno. É por isso que hoje nós podemos celebrar não porque somos fortes, celebrar porque fomos sustentados, celebrar não porque não houve lutas, mas celebrar porque não fomos abandonados, celebrar porque mesmo cansados chegamos até aqui, celebrar porque mesmo sendo frágeis estamos de pé. Aleluia! Você está aqui, irmão, tu está respirando, teu coração está batendo dentro do peito, você está de pé. Ei, o Senhor te sustentou até aqui. Aleluia! Se lembra, glorifica, Ele não te abandonou. Você está de pé. Quando a alma se lembra, o louvor transborda, não como obrigação, mas como uma resposta inevitável. E agora, como igreja, como povo que lembra, como comunidade que foi cuidada por Deus, nós nos unimos a esse convite do Salmo 103. Quando a nossa alma, que a nossa alma bendiga ao Senhor, que a nossa voz acompanhe aquilo que o coração já reconheceu.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Como é que é a canção? Cada um num tom diferente. Um está em sol, o outro está na sombra. Grandioso és tu, grandioso és, Senhor meu Deus. Quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, bendiga minha alma ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado, Deus. Se lembra, alma, diga para sua alma, lembra, alma, ei alma, para, respira, lembra, o Senhor é grandioso na sua vida. Se lembra, diga para a tua alma, dá uma ordem para ela, ei alma, lembra, ei alma, traga à memória o que me dá esperança. O ano que vem para mim está sem esperança nenhuma. Ei alma, me lembra de quem o Senhor é na minha vida, de quem o Senhor tem sido até aqui. Senhor, me lembra, ei alma, lembra de quem é o Senhor. Alma, lembra, seja grata, lembra de quem Deus é. A alma que lembra, o peso vai embora. A alma que lembra, o louvor transborda. E se o louvor transborda, ele precisa sair, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser celebrado. Então, com tudo que somos, com tudo que vivemos, com tudo que Deus fez até aqui, nós louvamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor de forma extraordinária agora. Glória a Deus, glória a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu já estou concluindo, estou caminhando para o final. De verdade, eu sei que todo pastor mente quando fala isso. Eu não estou mentindo. Ao longo desse salmo, Davi nos conduziu por um caminho simples e um caminho profundo. Ele começou falando com a própria alma, depois ele nos lembrou de quem Deus é, depois ele nos mostrou o cuidado diário do Pai, e ele terminou chamando toda a criação para louvar. Nada disso é aleatório, é um processo espiritual, porque quando a alma se lembra, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A gratidão desperta, Deus volta ao centro, o peso diminui e o louvor transborda. Isso não acontece porque o ano foi perfeito, acontece porque Deus é fiel. Talvez olhando para trás você veja conquistas, talvez você olhe para trás e veja perdas, talvez você veja um pouco dos dois, mas acima de tudo, se você está aqui hoje, há uma verdade que não pode ser ignorada: Deus te sustentou até aqui. Isso já é motivo suficiente para lembrar. Você está aqui, irmão. Você está aqui. O grande problema não é atravessar anos difíceis. O perigo é atravessá-los esquecendo quem Deus é. Porque quando a alma esquece, o coração ele sai do lugar. A fé vira esforço, a caminhada vira peso, a vida espiritual vira sobrevivência. Mas quando a alma se lembra, tudo muda por dentro. Hoje, diante de qualquer resposta prática, antes de qualquer gesto, antes de qualquer oferta, antes de qualquer decisão, Deus está nos chamando a um lugar mais profundo, um lugar de memória espiritual. Lembrar não é viver no passado, lembrar é alinhar o presente com a verdade de quem Deus é. E aqui eu quero falar diretamente com você que talvez esteja cansado demais para se lembrar. Você veio hoje, mas veio pesado. Você está aqui presente, mas distante. A cabeça está em outro lugar. Você não sabe nem por que você está aqui. Você veio com o corpo aqui, mas com o coração completamente fora do lugar. Talvez você esteja tentando seguir em frente sem se lembrar, tentando ser forte sem descansar, tentando agradar a Deus sem realmente se entregar para Ele. O Salmo 103 nos lembra que tudo começa dentro. Não começa com aplauso, não começa com ação, começa com rendição. E aqui o convite
mais importante dessa noite. Talvez você tenha motivos para agradecer, mas ainda não tenha feito a decisão mais importante da sua vida, a decisão de entregar o coração a esse Deus que cuida, perdoa, sustenta e tira o peso. O maior motivo de gratidão não é a nossa obra aqui que avançou, mas é a obra que Deus quer fazer dentro de você. O maior benefício não é o que Deus faz por nós, mas é o que Ele faz em nós quando nós o reconhecemos e nos rendemos a Ele. É por isso que antes de celebrarmos juntos, antes de seguirmos para qualquer outro momento, eu quero te convidar a dar um passo simples, um passo profundo, um passo que pode transformar, mudar a sua vida. Se hoje você percebe que o seu coração está fora do lugar, esse convite é para você. Se você se afastou, se você se esfriou, se você se perdeu no caminho, esse convite é para você.